Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Jesus, Ele cuida de cada detalhe. Aleluia. Das nossas vidas, Ele cuida dos nossos sonhos, das nossas preocupações. Ele é bom em todo tempo o Senhor é bom. E eu, antes de entrar na mensagem, também quero glorificar a Deus mais pela vida de vocês. Todos aqui sabem, né, que eu e o Marcelo casamos e nós somos muito abençoados por cada um de vocês. Vocês têm uma certeza de que nós temos um carinho muito especial por cada um de vocês. Acho que quase todos que estão aqui são os padrinhos e madrinhas. Saibam que vocês são muito importantes para nós. Nós vivemos coisas sobrenaturais neste tempo. Às vezes é difícil a gente apenas confiar em Deus, colocar o pé sem ver o chão, mas Deus, Ele cuida de cada detalhe. E a gente às vezes olha para as coisas dentro da casa e pensa: meu Deus, a gente ganhou tanta coisa, a gente foi tão abençoado por tantas pessoas, mas eu quero dizer que vocês tornaram não apenas o dia da cerimônia tão alegre para nós, mas as nossas vidas. Vocês fazem os nossos dias mais alegres. Vocês nos fazem sentir muito queridos por vocês. E eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, porque vocês fazem a diferença na nossa vida. Porque vocês alegram os nossos dias, vocês têm abraço, vocês têm conforto quando nós precisamos. Não foi apenas ajuda de imóveis ou de coisas financeiras, não foi carinho, foi abraço, foram palavras que nos consolaram, foram palavras de esperança dizendo que ia dar tudo certo. Foram palavras que também profetizaram. E eu quero glorificar a Deus, aqueles que podem aplaudir ao Senhor. Porque Deus cuida de todos os detalhes. E eu quero enfatizar isso, que vocês não fazem apenas a diferença na nossa vida, mas vocês podem fazer diferença na vida da família de vocês. Aleluia. Dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos amigos, colegas de trabalho, aqueles que estão ao redor de vocês. Vocês podem fazer a diferença, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Aleluia. Irmãos, essa semana me peguei pensando em muitas coisas. Eu creio que todos aqui já perceberam, já devem ter percebido o cenário em que nós nos encontramos atualmente. Nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas com tantos problemas, e nós muitas vezes nos encontramos em problemas também. Mas nós olhamos ao nosso redor, vemos pessoas ansiosas, pessoas que sofrem de crise de ansiedade, nós vemos pessoas em depressão, nós vemos pessoas com medo do futuro, com medo do amanhã, nós vemos pessoas que não sabem para onde ir, que não sabem o que decidir, que se sentem perdidos. Nós vemos pessoas que muitas vezes não têm razão para viver, pessoas que não entendem o porquê da vida. Nós vemos pessoas que sofrem estressadas, pessoas que se sentem solitárias. E eu vi isso essa semana. Isso já tem acontecido, mas eu acho que o que toca na gente mais é quando a gente vê pessoas que estão perto de nós sofrendo. Pessoas ansiosas, pessoas pensando: por que eu estou vivo? Por que da minha vida? E eu, dentro de mim, pensava: mas meu Deus, por que isso? O que eu posso fazer? Eu faço parte de uma igreja, eu faço parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. E eu pensava: Senhor, o que eu posso fazer? O que nós, como igreja, devemos fazer por essas pessoas que se sentem assim? E enquanto eu pensava nisso, eu me lembrei de uma palavra no famoso Sermão da Montanha de Jesus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, aqueles que puderem, aqueles que quiserem.
abrir a palavra no livro de Mateus, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 13, uma passagem bem conhecida. Mateus, capítulo 5, versículo 13, a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. Diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Enquanto eu pensava nessas coisas, eu me lembrei dessa palavra. E quando Jesus fala aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo aquela multidão, ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E quando ele diz isso, quer dizer que este mundo é escuro, que este mundo não tem clareza, que este mundo não tem esperança. E ele olha para aquelas pessoas e diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal dessa terra, vocês são aqueles que vão fazer a diferença. Mas essa luz, ela não vem de nós, ela vem de Cristo. Porque em João, capítulo 8, versículo 12 diz: falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Outra passagem diz que o nosso Senhor disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas no Sermão da Montanha, ele transfere essa responsabilidade para os discípulos, para aqueles que estavam vindo. Ele diz: vocês são a luz do mundo. E ser luz, iluminar, também significa revelação, porque Jesus revelou o Pai à humanidade. Jesus revelou o Deus que o mundo não conhecia, Deus que para muitos era uma religiosidade. Jesus revelou o Pai. E quando nós falamos em iluminar, quando Jesus diz que brilha a luz de vocês, é porque nós devemos revelar a Cristo para as pessoas, porque todas as pessoas precisam conhecer a Jesus, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e a vida. Em uma passagem que é conhecida também dos irmãos, em Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Jesus era seguido por uma multidão, porque a fama de Jesus ia se espalhando pelos milagres que ele fazia. E a palavra diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Jesus, ele olha para aquela multidão, e aos olhos de Jesus eles estavam cansados, provavelmente sem esperança. Mas quando ouviram falar de alguém que curava, de alguém que perdoava pecados, eu creio que Jesus ele trouxe esperança ao coração daquela
aquelas pessoas, porque multidões seriam ali. Ele acendeu esperança e fé. Tem alguém que pode perdoar os meus pecados, mesmo que fosse a mulher adúltera, mesmo que fosse um ladrão. E as pessoas se admiravam, e eu creio que elas pensaram: tem esperança para mim. Jesus veio e ele trouxe salvação aos judeus, aos gentios. Jesus trouxe salvação a todos aqueles que creem, a todos aqueles que iriam crer nas palavras dele. Glória a Deus, aleluia. Mas ter a luz, conhecer as palavras de Cristo, andar nessa luz não significa que Jesus vai nos poupar do sofrimento. Ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Andar na luz e conhecer as palavras de Jesus não significa que Ele vai nos poupar de chorar, de sofrer, de sermos provados. E quando nós lemos as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm misericórdia. Mas olha o que ele fala antes de dizer sobre o sal da terra e luz do mundo. No versículo 11 de Mateus, capítulo 5, ele diz assim: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus, filho, aleluia. Jesus, ele fala de opção nas bem-aventuranças, mas é porque a nossa recompensa não está aqui nessa terra. Ela está quando Jesus nos buscar. A nossa recompensa está com Ele. E o maior presente que a humanidade poderia receber é a salvação, é o perdão dos pecados. E isso Cristo nos deu de graça. Ele pagou um alto preço de sangue por amor a nós. E mesmo passando por essas aflições que Jesus disse que iríamos passar, que seríamos perseguidos, que iríamos chorar, a diferença entre aqueles que já conheceram a luz é a paz, é a esperança de que mesmo em provas, Cristo está cuidando da sua igreja. Cristo está nos sustentando. Aleluia. E mesmo depois dessa terra, nós temos toda uma eternidade com Ele. Dias felizes onde não haverá mais choro. As nossas lágrimas serão enxugadas. A nossa recompensa não está aqui. E essa é a diferença entre aqueles que estão na luz e os que não estão. A esperança e a fé. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. A diferença de pessoas que, passando por dificuldades, estão em paz, estão confiando e crendo que Deus vai cuidar de todas as coisas. É isso que as pessoas lá fora precisam. De Jesus. E para nós estarmos juntos nisso, para nós trabalharmos, nós como igreja, nós como ministério, como corpo de Cristo, onde não é só este ministério, mas a igreja que está espalhada pelos 4 cantos da terra, nós precisamos ter unidade. Precisamos estar unidos. Não um pé para lá, outro pé para cá. Nós precisamos andar juntos naquilo que Cristo quer que façamos. Ele deve ser o centro. Nós devemos andar e estar alinhados conforme aquilo que Ele quer. E essa é a minha oração. Que nós estejamos unidos. Que entre nós não haja rancor, não haja mágoas, não haja falsidade, não haja contendas. Nós temos, cada um de nós, temos o nosso jeito, nós temos as nossas diferenças. Mas nós precisamos estar unidos, esse é o desejo do nosso Senhor. Que estejamos em unidade para trabalhar, para buscar mais pessoas. E nós, para alcançarmos outras pessoas, precisamos também cuidar de nós mesmos. Nós precisamos estar bem para ir
curar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão feridos. Nós precisamos cuidar da nossa alma, entender quando nós não estamos bem, quando nós estamos nos sentindo no automático. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque se o mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar e assim amar o nosso próximo. Nós precisamos nos cuidar, precisamos olhar para a nossa vida. Às vezes nós precisamos ficar no cantinho, aos pés de Jesus e chorar, porque às vezes nós estamos tão no automático. Mas é necessário nós olharmos para nós olharmos para aquilo que está acontecendo dentro de nós. E todos os dias nós precisamos de Deus, todos os dias nós precisamos de mudança. Nós precisamos olhar também para aqueles que estão à nossa volta. Eu sei que nós nos preocupamos com aqueles que estão lá fora, depois daquela porta, mas às vezes aqui dentro, às vezes dentro dos lares existem pessoas sofrendo. Às vezes existem jovens, crianças chorando nos quartos. E que Deus nos dê visão e sabedoria para olhar para a nossa família, não esquecendo daqueles que estão lá fora, mas também não esquecendo daqueles que estão dentro. Porque não podemos deixar a nossa família, não podemos deixar um guerreiro para trás. Nós precisamos ir atrás dos perdidos, mas nunca esqueça daqueles que estão ao seu lado. Sempre ore pela sua família, pelos seus amigos, aqueles que estão perto de você. E nunca devemos nos cansar de orar. Deus, Ele é poderoso, Ele atende orações. Nós temos tantos testemunhos disso. Nós precisamos orar para nos fortalecer, para estarmos alinhados com o propósito de Deus e para que Deus fortaleça também outras pessoas. Algo que foi muito presente na vida e nas palavras de Jesus foi glorificar a Deus. Jesus, em suas palavras, Ele dizia: Pai, que o Senhor seja glorificado. Na sua oração Ele disse que Pai Nosso, que o Teu nome seja mantido santo. Jesus, na vida dele, nas palavras dele, Ele glorificava a Deus. E Jesus é um exemplo para nós, porque Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então que nós possamos glorificar a Deus desde o nosso levantar ao nosso deitar, o nosso comer e o nosso beber, o nosso respirar, que cada palavra que sair da nossa boca possa glorificar o nome de Deus. E que a nossa vida seja um testemunho, seja a revelação de quem Cristo é. Que pessoas possam ver Cristo através de nós. Glória a Deus, aleluia. Glorificar a Deus como Cristo glorificava a Deus aqui nessa terra. E nós precisamos levar as palavras de Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou. A palavra diz em Mateus capítulo 4, versículo 16: O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Não havia luz enquanto Jesus não estava aqui. Não havia esperança enquanto o Mestre não tinha chegado nessa terra. Mas quando Ele veio, a esperança se acendeu no coração das pessoas. E eu creio que buscando isso, nós podemos levar a esperança àqueles que estão chorando hoje. Nós podemos levar a esperança àqueles que não têm sentido da vida. Nós podemos levar a esperança aos que estão ansiosos, aos que estão aflitos, com as palavras de Jesus. Porque João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que perseverando em levar a palavra de Cristo, orando, estando firmado em Deus, pessoas vão ser libertas através das palavras que Cristo deixou e que serão faladas através de cada um de nós. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, que Ele tenha total liberdade de nos moldar e de nos usar conforme Ele quiser. Não tenha medo. Não tenha medo da maneira que Deus vai querer te usar. Jesus, Ele disse que
debaixo de um cesto. Não tenha medo daquilo que os homens possam fazer com você, daquilo que pessoas vão falar para nós. Não tenha medo. Se preocupe com aquilo que Deus pediu para você fazer. Se preocupe com aquilo que Deus está pensando sobre você. Amém, irmãos? Essas palavras que eu gostaria de deixar. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.